Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Não, mas Jesus, jamais. Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos a mais um episódio destas Tretas num Café virtual. Espero que estejam bem e que estejam animados para mais uma semana. Olá, Jacinto. Olá, Paulo. Olá. Olá. Boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem. A menina está boazinha? Boa. A menina não, acho que não se pode dizer. Está tudo bem, obrigado. Desculpa lá, isto é da idade. Há coisas que a idade já não consigo corrigir. Já não consigo apagar. Já não consegues mudar. Modificar. Já viste, Paulo? Enfim. Por acaso, esta semana surgiu uma notícia que também tinha que ver com linguagem. Não sei se vocês viram. Parece que os livros do 007 vão ser alterados. Jacinto já está a suspirar. Até estou com medo de falar sobre isto. Mas parece que vão ser alterados e as palavras consideradas racistas vão ser alteradas. Alteradas, quer dizer, alteradas ou vão ser excluídas. Pronto, olhem, eu já nem sei. Olha, eu excluía aquilo tudo. Era? Era não gostas de 007? Gosto. Eu tenho sempre um mal defeito, que é gosto sempre de ler e ver o original. Então olha, daqui para a frente os originais... Não, mas há uma coisa boa hoje em dia, que os originais, por muito que queiram apagar, alterar, modificar, os originais são originais. E mantêm-se sempre... É quase aquele velho ditado de uma vez na net, para sempre na net. Portanto, eu já não ligo muito isso. Isto só para dar aqui uma entradazinha, que é para o Jacinto acalmar a sua pulsação, que neste momento a máquina está a ir ali, está na red line. Porque já tivemos casos desses, né? Já havia aqui alguns que quiseram, vamos deitar abaixo os mosteiros dos Jerónimos e a Torre de Belém e o Castelo também de Lisboa. Podemos alterar isto tudo. E querem acabar com os 7 anões? Querem pôr 8. Você não me para. Querem acabar com os 7 anões, assim? Eu não sabia. Mas porquê? Porque são anões. São anões. É estar, já não sei qual foi a expressão que foi usada, mas a gozar com as pessoas que sofrem de nanismo. Olha, nós vivemos uma época absolutamente estúpida, com gente estúpida. Espera, vou-te corrigir. A época não é estúpida. As pessoas é que fazem. Também tens razão. Pronto, já me calmo. Ok. Então o meu comentário sobre isso é só, é uma estupidez. Ponto. Pronto, está certo. Não há que perder tempo com tanta coisa. Exato. Hoje em dia é tanta coisa séria e importante. Perder tempo a falar destas situações, que de vez em quando há aí uns cromos que se lembram. Vou aproveitar aqui a dica do Paulo e vamos falar então de um assunto muito sério. Pronto. Que foi e que esteve muito na berra, digamos assim, na semana passada, principalmente por alguns vídeos que foram publicados até por jornais, que teve que ver com a greve da CP. Foi quase acho que foi uma semana de greves e pelos vistos já está anunciada uma nova semana de greves que será de 10 de março a 17 de março, portanto quem não sabia e está a ver o programa fica aqui a saber.
Mas há aqui, apesar daquelas imagens que todos nós vimos, o comboio, um dos comboios teve que ser parado em Benfica, porque as pessoas estavam a sentir-se muito mal, porque era muita gente naquele comboio. Apesar disso, o nosso Ministro das Infraestruturas não se vê, nem a falar sobre isto. Calhar está aí em alguma carruagem daquelas sobretadas e ninguém o vê, está lá no meio. Estas greves na CP já são recorrentes, não é? Infelizmente, já é um. As da CP? As da CP, as dos enfermeiros, as dos médicos, as dos professores, a do pessoal auxiliar. Sinceramente, nós estamos num período que pronto, basta ligar a televisão, não é? E nós vemos aí a quantidade eu já sei, há tempos estava aqui com até acerca dos professores, ele não estava aqui bem de acordo com o modo de fazer penso que era isso. O que é certo, e na altura até ele tinha razão na afirmação que deu, o que é certo é que tanto na educação, transportes e saúde, nós temos décadas de desinvestimento, em que o Estado meteu-se ao lado, não investiu, e nós andamos aqui sempre a bater na mesma tecla, e eu bato sempre nesta tecla. Quando há os milhões que há para meter em certas e determinadas empresas, que essas sim são um poço que a gente nunca vê o fundo daquilo, temos, paralelamente, outras atividades que não há investimento da parte do Estado. Lá compramos uns comboios aos espanhóis, mas não há investimento vem para cá, bom negócio. Não é? É assim que a ferrovia, neste momento, precisava pelo que eu não sou entendido na matéria, mas por aquilo que eu acompanho, que ouço e que leio, de algum investimento. Jacinto. Não, depois daquilo que foi dito agora pelo Paulo Mariano Mortágua, ideias, isto de investir assim para temos cerca de, até mais, mas 20 anos em que o investimento nos transportes... Não tens mais. E até mais. Mas junto aos transportes, junto à saúde e à educação. Temos, pelo menos, assim mais de 20 anos em que não se investiu nada, não se investe. Olha lá, Paulo, não tenhas pudor em dizer. Tens 5 décadas, tens 50 anos. Aí tenho mais um ou dois. O que é certo é que hoje em dia, e talvez até porque as pessoas hoje em dia têm mais há mais essa cultura de se mostrarem, de refilarem, de irem para a rua. Está a acontecer com os professores, e se calhar os professores estão aqui a criar até uma onda para outros setores da nossa sociedade de fazer. Penso que estão a dar aqui algum exemplo e se calhar Paulo, vai suceder mas isso. viste alguma manifestação de maquinistas e de os chamados picas, revisores da CP? Pois, não. O que é certo é que eu sei por experiência própria familiar, os transportes, neste momento, não é só... Agora temos... É tudo amarelinho, tudo muito giro, não é? Amarelinho. Só que as pessoas estão a ser obrigadas, muitas vezes, a fazer horários desumanos. Ninguém não se olha muito se chega à hora de X, onde é que a pessoa vai, se almoça, se não almoça, se tem condições para o fazer, se não tem, horários de trabalho, condições de trabalho, portanto, isso. Pronto, na parte dos transportes, sei que a entidade não liga nenhuma a isso. Inclusive, depois há problemas com as horas extras, fazem horas, seja recebem, se não está. E isso é que tem que ser visto. Pá. E quem de direito tem que meter ordem na casa, como se diz. Vamos ver, mas admito que sou muito cética e eu sou utilizadora de transporte público
nomeadamente na CP, e reconheço que tenho alguma sorte, porque agora não tenho tido essa necessidade de andar de comboio. Mas também tenho casos muito próximos, que é o único meio de transporte que tem para ir para o trabalho, e como devem calcular, é muito complicado as pessoas irem trabalhar. E, portanto, aquilo que temo, eu posso me enganar, mas acho que não me vou enganar, porque é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, é que estas greves vão continuar. Às vezes dá muito jeito porque é ali na sexta-feira e na segunda-feira, e ali ao pé dos feriados e dos fins de semana. E a entidade patronal, se calhar, não está nem aí, mas elas vão continuar e ninguém está aí, e continuam a ser prejudicados milhares e milhares de pessoas que têm que trabalhar para pôr comida na mesa. E pagam Isso é uma coisa que... pagam o passo todos os meses. Não é? E pagam o passo todos os meses. Muito ou pouco ela paga. Sim, portanto, isto é uma situação que não sei por que razão, ou melhor sei, é porque ninguém quer fazer nada, que vai continuar assim. E, portanto, isto é giríssimo porque os trabalhadores não trabalham, os funcionários da CP não trabalham quando bem nos apetece. Não, mas vocês têm uma greve mais escandalosa. Em que há uma greve em que os trabalhadores recebem o salário na íntegra, mas fazem aquilo que lhes apetece. Que é dos oficiais de justiça. Ok? Que essa... Também foi notícia a semana no período passada, de greve, o que eu ouvi foi que no período de greve fazem algumas coisas. Exato. Fazem o que lhes apetece. O que lhes apetece. Portanto, Mas isso é um patamar muito acima deste tipo de estão greve. muito acima na cadeia alimentar, é isso. Exatamente. Mas a minha questão aqui é o que se começa a questionar é a utilidade deste tipo de greve. É útil para quem? Em relação a algumas greves, e vocês sabem que eu não sou propriamente um amante dos Estados Unidos da América, mas em relação a algumas destas greves, só me apetece utilizar aquela frase que os americanos usam. Nós não negociamos com terroristas. Ponto. Sim. Outro assunto que temos mesmo que falar, e não falámos nas semanas anteriores porque não considerámos importante. Não porque não seja importante, mas não considerámos que seria assunto para as tretas, mas realmente a reação da Conferência Episcopal ao relatório que foi feito pela Comissão, que surgiu aqui na sexta-feira. Helena, vamos lá pôr os pontos nos i e chamar os bois pelos nomes. E, aliás, essa Comissão Independente até tinha lá uma pessoa que eu muito estimo, que foi Ministro da Justiça. Ok? Agora, aquilo que é dito pela Conferência Episcopal não deixa de ter... Vamos lá ver uma coisa. O Turcomada já morreu. Santo Inácio de Loyola já morreu. Isto agora não pode vir alguém gritar bruxas e automaticamente deitar-se lenha, acender-se a fogueira e queimar-se. O que a Comissão Independente de Inquérito fez foi ouvir pessoas, ouvir testemunhos, validar daquilo que é possível esses testemunhos. Ponto. Não há aqui nenhuma investigação, não há aqui nenhum julgamento, não há aqui nenhuma condenação. A não ser na praça pública que começa a haver. Eu acho muito curioso que, há uns anos atrás, quando o Cristiano Ronaldo foi acusado de violação, toda a gente se virou contra a suposta violada, ou a alegada violada. Que era uma aproveitadora, que era isto, que era aquilo. Mas porquê? Porque era o Cristiano Ronaldo e não podia violar ninguém? Porque agora uma pessoa diz que aconteceu isto, não sei quando, não interessa, e é automaticamente verdade? Não. Sim, o vosso nome pode ser falado. Mas aquilo que se questiona é se a própria Igreja não deveria ter aqui uma ação mais concreta em relação a padres que são suspeitos e que estão em função. Vamos ver uma coisa. Vamos lá separar as águas. Os padres serão suspeitos. Esses padres serão suspeitos após investigação do Ministério Público.
Na sua ok? opinião, a Para Igreja já, não deveria para ter já que foram tomar indicados nenhuma por uma decisão. comissão independente. Tem que a tomar. Tem que a tomar. Mas desculpem lá, não há condenações, não pode haver condenações na praça pública. Não pode haver ressonâncias de verdade. Não pode haver uma comissão independente entregar nomes e fazer um trabalho independentemente do valor desse trabalho e a partir daí as pessoas serem condenadas. Que a Igreja tem que fazer o seu trabalho, tem que o fazer. Que a Justiça, que as autoridades judiciárias têm que fazer o seu trabalho, têm que o fazer. Apurem-se os factos, condenem-se as pessoas. Se houver fortes indícios naquele trabalho que foi feito, então sim que se passa a suspensão. Mas como disse o Bispo, e muito bem, nós, em alguns casos, nem sabemos do que é que estão a falar. Apontaram o dedo. Não pode ser. Porque, uma vez mais, vocês metam isto na vossa cabeça. Um dia alguém vos pode apontar o dedo por alguma coisa. E quando sentirem isso na pele, vão perceber que as coisas não podem funcionar assim. Não pode haver julgamentos na praça pública. Não pode. Então, Isto é uma situação muito delicada. Acompanho aqui o raciocínio do Jacinto, que a praça pública hoje em dia, por causa de todos estes meios de comunicação que estão disponíveis, ele tem razão e não tem, porque o julgamento da praça pública acaba por acontecer desde que esse caso é conhecido, porque a gente não acontece outra coisa do que os meios de comunicação, principalmente então as televisões, né, passam o dia a falar disso. Isto é um caso muito delicado nisso, porque mas já o julgamento da praça pública é logo feito. Assim que o caso é de conhecimento geral. Depois sim, depois eu aqui entrava noutra situação que eu acho que este tipo de casos penso que até já prescreveram, não é? A maioria Muitos deles. deles, alguns sim. Eu acho que, sinceramente, na minha maneira de pensar e de ver as coisas, acho que não deviam prescrever. Portanto, estes casos acho que não deviam prescrever, porque basta eu imaginar se isto são por exemplo, com crianças, se calhar só com passado 20 ou 30 anos é que conseguem ter coragem de falar ou dizer ou perceberem mais tarde, não com tantos anos, mas não, se calhar com mais alguns anos em cima, perceberem o que é que estava a acontecer e o que é que estava ali a funcionar e contarem o sucedido. Acho que estes casos, a nível de lei, deviam ser mais amplos, não prescreverem mesmo. Penso que até há países que acontece isso, este tipo de casos não prescreve. Claro. E depois sim, o Ministério Público fazer-se as investigações que têm que ser feitas, os processos têm que ser feitos, depois chegar, porque hoje em dia, e já todos nós lemos casos destes, de pessoas que acusam outras e depois mais tarde, passados uns anos, dão o dito por não dito, a dizerem que, eu lembro que há muitos anos, mas há muitos anos li um texto na altura por uma mulher a dizer exatamente isso. Quando era miúdo tinha acusado, penso que é assim, o pai ou qualquer coisa, porque na altura não o deixou sair. E até penso que o texto tinha aí, porque passaram não sei quantos anos, o pai tinha saído da prisão e ela tinha dito isso. Portanto, isto são coisas. A questão da prescrição até foi falada muito na altura, até da apresentação do relatório, que isso não deveria acontecer, a prescrição deste tipo. Está bem, mas, Helena, mas então, com calma, sem ser em cima do acontecimento, estude-se, proponha-se, altere-se. Até porque vamos ver uma coisa. O que está para trás, está para trás. Não há leis com efeitos retroativos. Portanto, mudar agora uma lei à pressa não vai resolver nada daquilo que já passou. Mas olha, era possivelmente um caso, não é? Se aproveitar agora esta situação, para não, ou seja, não cair esta no esquecimento, que daqui a uns anos acontece, daqui a uns dias, acontece aí outro caso qualquer, e este vai ficar esquecido, e pronto, e ficou assim. Mas eu sei, portanto, aproveitar, já que este caso se fala agora todos os dias, para com calma, e os pés bem assentes na terra, né, criar-se as tais leis que
quer não, com os anos e com tudo isto, muitas delas ficam desatualizadas. Portanto, temos que ir atualizando à medida que as coisas também vão evoluindo, não é? Sim. Só gostava de dizer que eu esperava mais da Igreja Católica e acho que uma coisa é a esfera pública e judicial, que acho que agora tem que intervir, porque se o Ministério Público não intervir, dá-me a ideia que ninguém vai intervir. Portanto, a única esperança reside no Ministério Público, que comece a fazer o seu trabalho e que realmente entre dentro desta esfera que mais uma vez mostra que face aos problemas tem tendência a fechar-se e não a agir. E é uma pena e é muito mal ver isto. Eu considero que é péssimo esta postura da Igreja, acho que não faz qualquer sentido. Perde a oportunidade de se mostrar e de ter alguma ação efetiva. Desculpa lá, qual é a parte da postura da Igreja? E atenção, não venham dizer que eu estou a defender a Igreja ou que estou a defender os casos de pedofilia dos padres. Qual é a postura da Igreja que não se entende? A Igreja dizer que precisa de dados concretos, mas não é isso que todos nós precisamos? Jacinto, eu não conheço os casos no seu pormenor e tenho a certeza que nem todos... Há relatos assustadores. Mas é isso mesmo. Há relatos assustadores. Okay? Não há despistagem. Não há confrontação. Não há contraditório. Há relatos assustadores. Portanto, quem é que vai fazer internamente? O outro trabalho. Primeiro, as autoridades judiciais têm que o fazer. Nos casos em que ainda o podem fazer. E a Igreja também tem que o fazer. E se casos houver em que seja necessária uma suspensão preventiva, que se aplique. Não se... Vocês entendem? Percebam-me, por favor, uma coisa. Há pessoas que foram acusadas. Se justo assim, justamente, é aquilo que nós vamos saber daqui para a frente. Depois de feito um trabalho. Ninguém pode ser condenado porque A, B, C ou D disse que aconteceu isto. Porque senão, então, batemos mesmo no fundo. Seja qual for o tipo de crime que está em causa. São situações que mexem muito com as pessoas, que inflamam muito a opinião pública e tudo isso. É verdade. São crimes horrorosos. É verdade. Mas é preciso aferir, confirmar e ter a certeza que eles aconteceram. Não podem mandar para as autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas judiciais, uma coisa a dizer. É uma denúncia de alguém que foi abusado, mas quer manter o anonimato. Porra, isso não pode acontecer. Porque só investiga-se como? Faz o contraditório como? Acusa-se como? Condena-se como? Com base numa denúncia anónima? De alguém que quis manter o anonimato? Não pode ser. Independentemente de serem, insisto, crimes horrorosos. São. Mas é preciso termos a certeza daquilo que fazemos. Bem, eu acho que nós estamos já dentro do nosso tempo, penso eu. Paulo, queres fechar hoje tu? Olha, pronto, já vi que vocês hoje não trazem nenhum livro para... Não, hoje não trazia nenhum livro. Não, então vamos acabar com a minha piadinha, porque isto foi assim muito... Os temas muito redline, está tudo ali no batimento cardíaco. E agora para vocês desanuviarem um bocadinho, e já que falamos de transportes, deixo-vos aqui uma piada sobre transportes. Sabem o que é que o elétrico diz ao autocarro? Se fosses meu filho, punha-te na linha. Olha, muito bem, Paulo. Bom. Beijinhos. Até para a semana. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana. Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. Poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem a democracia. Tretas num café virtual. Ne, mas Jesus, jamais.
Jamais. Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora.